Tríade, Corpo, Mente e Espírito, um programa que a gente traz conhecimento, informação e tudo aquilo que pode fazer o seu corpo, a sua mente e a sua parte espiritual, energética entrar em equilíbrio para que a gente passe por mais um dia e cada dia de cada vez, uma nova oportunidade sempre chegando aí. E para hoje, como sempre, uma bela intenção. Que não importa onde quer que eu vá, não importa com quem quer que eu esteja, não importa aonde quer que eu esteja ou o que eu esteja fazendo, que a minha intenção dominante seja me sentir bem. E é isso que eu desejo para você que está acompanhando esse programa, aonde a gente intitulou, deu o nome de Tríade, que é justamente para manter essa intenção e esse foco na positividade. Utilizamos muito essa psicologia positiva, pois sabemos a força e a consciência de um pensamento ou de uma mente que está aqui dominando o nosso corpo e conduzindo a nossa vida para melhor. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Silviane. Bom dia, Eric. E tudo isso, Tríade, a gente encontra num local agradável chamado Instituto Siame, que é o local das práticas de medicina integrativa, aonde se encontram profissionais adequadamente com formação para atendimentos especializados no que as pessoas necessitarem. Isso. E o que seriam esses atendimentos especializados? Vamos falar um pouquinho, porque isso aqui é um programa para a gente bater esse papo, né? E conversar e trazer isso para quem nos acompanha. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, levei meu esposo, fui a Panambi, num médico, porque eles chamam de médico, então, né, doutor. E ele, foi a Panambi e tal. Eu disse assim, mas por que tu não levou no Cristiano? Ela, mas o que o Cristiano faz? Então, Cristiano, vamos aproveitar esse momento aqui para trazer essa informação, o que engloba os teus atendimentos ou o teu conhecimento, o que pode contribuir para as pessoas, o que está à disposição dentro dessas práticas integrativas. Hoje está cada vez mais popular essa linguagem, a gente percebe que, além de ter se transformado numa novidade, as pessoas estão conhecendo um pouquinho mais essa informação e foi dado esse nome de práticas ou medicina integrativa. É uma forma de medicina integrativa. Então, o que compõe, o que é? Fala aí pra gente, para quem está acompanhando, para entender um pouquinho mais o que está envolto dentro dessa tua experiência profissional, desse teu conhecimento que tu foi em busca, né, e traz aí para as pessoas. Bom, primeiro, eu me formei em Educação Física, bacharel. E já na Educação Física já optei por direcionar todo o meu trabalho para a saúde preventiva através do exercício físico, tanto para crianças como para adultos. Mais tarde eu fiz faculdade de... Mas vou interromper. Pode. Vou interromper porque eu quero assim, fala um pouquinho mais dentro da educação física. O que uma pessoa, quando ela escolhe fazer educação física, ou na época em que você fez, né, porque eu acredito que, eu sei que embora tu tenha 18 anos, aquela coisa toda, mas vai mudando, né? Então, naquele momento que tu fez, o que englobava, qual que era a importância, o que o profissional de educação física se habilita? Porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento e ficam limitados à informação. Então, o que o profissional de educação física se prepara nos 5 anos de universidade, de faculdade? Então, qual é o conhecimento que é
recebido e o que você se optou então em trabalhar? Bom, primeiramente naquela época, em 2000, a educação física ela era única, era licenciatura. Depois houve uma separação de educação física, licenciatura e bacharelado. E o que é isso? Então, para quem se formou em licenciatura, é o profissional que pode atuar para dar aula somente em escolas. O profissional que se formou em bacharel, ele é o profissional que pode atuar em hospitais, tanto que o meu estágio foi no Hospital Alto Jacuíno, naquela época, acompanhado pelo Dr. Gilmar. Então, eu trabalhei naquele período com soltura corporal e foi uma oportunidade imensa de se profissionalizar, atuando no mercado tão necessitado de cuidados com a saúde. E aí a pessoa, então, continuando que é formada em bacharel, ela pode atuar em hospitais, academias, clubes, ela pode atuar também como personal trainer. Então é uma área bem promissora para quem tem a formação em bacharel. Dentro do bacharel nós temos várias orientações acadêmicas e uma que me chamou muita atenção é a parte da suplementação, tá? Porque naquela época eu já me interessava muito por um corpo saudável, né, em todos os aspectos. E dentro da anatomia, da fisiologia, cinesiologia, a gente acaba tendo um aprendizado muito amplo dos cuidados corporais, tá? Então, através da prática de exercício físico e de uma boa orientação em suplementação, o atleta, o praticante, consegue ter uma desenvoltura muito maior do que uma pessoa que não tem esse entendimento de suprir as necessidades do corpo fisiológico, da parte fisiológica com suplementação. Então é um up que a gente dá para o corpo com a suplementação. E a gente tem toda essa orientação dentro da formação da educação física, tá? Então, e aí sem contar da importância da cadeira de fisiologia, anatomia, onde a gente tem todo o entendimento de como funciona o nosso corpo, como que é organizado o sistema imunológico, o sistema ósseo, né, o sistema endócrino e assim por diante. Então, assim, foi uma oportunidade imensa de muitos aprendizados na época que eu estudei educação física. Foi na Universidade da UBRA, aqui em Carazinho, e vou te dizer que eu sinto saudade dessa época de correria, trabalho, estudo, né? Enfim, e aí logo após eu conheci então a naturopatia e também me identifiquei muito com a naturopatia, porque eu acho que eu já tenho dentro de mim, sei lá, talvez de vidas passadas, de um momento da infância, essa ligação com uma cultura mais oriental. E a naturopatia, ela trabalha em esferas, mente, corpo e espírito, né? Então a gente é muito mais, a gente acaba aprendendo na naturopatia que a gente é muito mais que um corpo, a gente vai muito mais além do que isso. E aí se subentende, através da naturopatia, que para a gente ter um corpo saudável, primeiro a gente precisa ter uma mente sã, uma mente equilibrada. E os devidos cuidados com aquilo que nutre a nossa mente. São os programas de televisão, rádio, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente observa através dos sentidos. E é muito profundo o ensino, a aprendizagem de naturopatia, porque além do físico, tem coisas que não são visíveis, né? Então, o emocional, ele se mostra através de atitudes, aparência física, e isso requer muito estudo para tratar o paciente, não só com medicamentos, porque tem coisas que o medicamento não resolve, né? Senão a pessoa, se ela não tratar fala muito bem sobre isso, é a tua formação, né, Silvia? Se ela não tratar o emocional,
fica difícil de resolver as patologias, as doenças, né? Então, primeiramente, é o emocional, quanto isso é A gente importante. nunca sabe o que vem antes, né? Porque É. num momento de dor física, então a pessoa não consegue normalmente ir nesse momento por uma questão de olhar para a emoção. Então a gente vai lá e tenta remediar a situação fisiológica. Mas é necessário que ela entre em consciência, se ela realmente quer uma cura. Nós temos dentro da naturopatia ou dentro da consciência trabalhos, então, da parte mental, comportamental, psicologia positiva, né, para poder realmente unir esses esforços. Acho que é por aí, né? Por aí. E aí, na naturopatia, a gente tem assim, uma formação muito vasta em várias cadeiras. E uma delas que me cativou muito foi a acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura, ela atua em campo muito vasto através dos meridianos, que são canais energéticos no nosso corpo, né? E assim se vê. Até hoje eu não conheço nenhum tipo de patologia que a acupuntura não possa atuar, né? Como tudo é energético, obviamente que a acupuntura ela vai muito além, justamente por ela trabalhar essa parte não palpável, né? Que é a parte energética. Então é maravilhoso a acupuntura, ela tem resultados fantásticos, extraordinários em qualquer tipo de tratamento, qualquer Dor patologia. de cabeça, para as mulheres, a parte de quando estão com questões nos ovários, né, ou TPM, estresse, é tudo, né? É tudo porque a acupuntura atua na causa, não somente no sintoma. E aí a gente faz ligação entre yin e yang, cada vez que a gente vai fazer o tratamento da acupuntura, e nos 5 elementos, né? A acupuntura trabalha com o elemento, ou seja, perfil, né? Característica da pessoa: madeira, elemento água, terra, fogo, ferro, né? Então são perfis que tem que ser levado em consideração no tratamento com a acupuntura. Por exemplo, uma pessoa com característica do elemento ferro, ela é uma pessoa com uma personalidade muito forte. Ela é uma pessoa que não se curva, que não se dobra, né? E aí, geralmente, uma pessoa com essa característica, ela vai ter problema no sistema ósseo. Tá? Então, é legal porque a acupuntura vai atuar justamente no perfil elemento ferro, dando mais flexibilidade à parte mental para ela. Então, a acupuntura é maravilhosa, tá? E indolor. Muitas pessoas às vezes têm medo de fazer tratamento com acupuntura porque acham que dói. Não dói. Tá? Mas a agulha, né? Assusta. Assusta. Coloca, vou levar umas agulhadinhas, né? E nem sei onde vai ser colocada, pé, cabeça, qualquer região. Quem olha de fora, mas tu tem toda a orientação, como que é feito isso, como que tu define o local que aplica. Isso. E a acupuntura expandiu muito. Hoje nós temos acupuntura até para animais, né? Eu não me especializei nessa área, mas a gente sabe que também está dando resultados fantásticos para os bichinhos que têm ansiedade, né? Então está sempre em evolução. Além da acupuntura na naturopatia, a quiropraxia. Também me identifiquei com a quiropraxia. É uma técnica que exige um cuidado todo especial, porque quando você vai fazer uma manipulação numa articulação, é uma responsabilidade muito grande, principalmente na coluna, né? Se fala em coluna vertebral, a pessoa tem que conhecer, ela tem que saber o que fazer, quando fazer, por que fazer e por que de não fazer. Tá? Então não é simplesmente chegar e manipular a articulação, seja qual for, sem ter uma prescrição, sem conhecer o histórico da pessoa. Isso tem que ser levado em consideração. Mas fora isso, a quiropraxia também, ela é fantástica, tanto na prevenção, tanto na recuperação, tratamento,
de doenças articulares, porque seja por postura, seja por falta de cuidado com, às vezes, num exercício físico, né? Então, entre tomar um medicamento para aliviar uma dor, sempre eu escolho a quiropraxia. Se a quiropraxia não resolver, nós temos a acupuntura. Se a acupuntura não resolver, nós temos a nutrição ortomolecular, a parte da suplementação. Mas sempre tem resultados positivos, porque a naturopatia, como a gente falou, ela vai atuar não só no físico, ela vai lá no emocional. E todas as doenças são emocionais. Então, quando você resolve na base, o resultado ele é muito mais significativo no meu ponto de vista. Então, a naturopatia ela é a medicina oriental, como eu já falei antes, que trata o ser humano num todo. Então, além da da acupuntura, tem a suplementação, a fitoterapia, a nutrição ortomolecular. A gente também tivemos o reiki como cadeira na naturopatia, radiestesia, a auriculoterapia, e tivemos também tratamentos com chás, né? Como fazer infusão, massoterapia, né? Então, assim, é uma diversidade muito grande. Mas tu optou em algo que nós se identificava, que é a quiropraxia, a acupuntura, suplementação. Isso. Que daí tu já traz mais o teu conhecimento também da parte de educação física. Então, essa parte de indicar ou perceber a suplementação, ou a falta, né, do que a pessoa precisa para suplementar, tu já traz de outra formação também, que tu une as duas. Unir o útil ao agradável, né? E assim, Cristiano, as pessoas têm procurado você lá no Instituto, e eu acho que esse aqui é o momento de a gente poder fazer essa partilha com quem nos acompanha, que é a forma como que tu identifica, né? Que tu utiliza uma técnica também para identificar o que está em desarmonia no corpo físico. E essa técnica então tu pode falar. A iridologia é fantástica, né? Através do olho, tu não sabe o que a pessoa está pensando, mas tu consegue identificar formas, né, que a pessoa está pensando. Vamos unir as duas coisas que a gente já tem feito, né? Se fisicamente tu consegue identificar as situações que estão em desarmonia, aí eu venho para minha parte, pela linguagem do corpo, sabendo a parte do corpo que está em desarmonia, eu sei o que a pessoa está pensando. Olha só. Né? Então, deixa eu cuidar aqui o que eu penso, né? Mas a iridologia, ela é uma ciência que requer muito estudo mesmo. Então, através da iridologia, eu aprendi que cada pessoa, cada ser humano, ela tem o seu próprio relógio biológico. Tá? Então, por mais que as pessoas, por exemplo, 2 irmãos, tá? Pode ser até irmãos gêmeos, mas as necessidades fisiológicas dessas 2 pessoas, elas não serão iguais, mesmo sendo da mesma família, porque cada uma tem um histórico energético e fisiológico, pessoal de cada um. Então, a dieta, né, que eu ofereço no Instituto, que eu desenvolvi, ela é baseada no relógio biológico pessoal. Por isso que não é passar receita, nem cardápio, não é sobre isso, não, né? Porque a dieta que você for fazer não é a mesma que o Eric necessita, não é a mesma que eu necessito, justamente por um relógio único, que é o relógio biológico pessoal. E é interessante, né, Cristiano, até para a gente deixar isso registrado e falar mais abertamente,
que não foi uma vez, são anos de trabalho que tu vem trabalhando em cima com a iridologia e vem colocando até à prova o teu próprio diagnóstico, né? Então eu sei, porque eu acompanho, e nas pessoas íntimas a gente faz, não, primeiro tu vem aqui, aí o Cristiano faz a iridologia, daí depois a pessoa vai fazer os exames para ver se fecha, e sempre, né? Sempre além de ser mais completo, porque tu traz informação que nem os próprios exames que não foram requeridos não estão apresentando. Então tu antecipa. A pessoa está com problema no fígado, está com disfunção não sei aonde, está com problema na vesícula. Tudo isso aparece através dessa leitura, desse mapinha que a gente tem aqui no olho, né? E eu vou muito mais além. Eu sempre tive um professor na faculdade que falava muito no assunto. A iridologia é fantástica, mas a esclero é mais. E eu não, no momento, professor, mas como assim? E realmente a esclera, a parte branca aqui do nosso olho, ela contém mais informação do que a própria íris do olho. Então, requer sim muito estudo, muita dedicação, muito tempo, porque além de cada olhinho ter uma característica inerente diferente, né? E muda. A pessoa vem e faz uma análise, por exemplo, hoje comigo, daqui a 2 semanas não é mais a mesma, né? Então, dentro, na dieta, por isso que é pessoal, ela muda de pessoa para pessoa. O que você comeu na dieta teve um resultado positivo para você, mas se eu for comer a mesma coisa, por eu ter um relógio biológico diferente, não vou ter resultado. E até eu mesma daqui 15 dias, né? Tipo, se... Tem que estar sempre acompanhando. Acompanhando, porque está havendo evoluções. Então, nesse momento, por exemplo, que tu indica para mim que é necessário mais proteína, nesse momento do acompanhamento, daqui 15 dias, talvez não seja. Talvez não seja. E se a pessoa fizer direitinho tudo que for pedido na dieta, acho que a primeira coisa que não tu existe. tem que pedir é isso, né? Se a pessoa está comprometida e ela tem interesse, intenção em se entregar para aquilo. Ela tem que estar comprometida, né? Porque eu utilizei desse conhecimento, eu fui minha própria cobaia. Então, fiz mais de uma vez para ver se realmente funcionava. Era 1 quilo a menos ao dia. Eu cheguei a eliminar 2 quilos ao dia, mas seguindo o protocolo, à risca, né? Então, às vezes, a gente encontra pessoas no caminho que se sabotam, né? Elas procrastinam. Então, assim, se a pessoa se comprometer com ela mesma, seguir direitinho a dieta, não existe a possibilidade dela não eliminar peso. E depois ela vai ter uma dificuldade de aumentar o seu peso, né? Porque ela desintoxica o organismo, ela tira a acidez do sangue através dessa dieta, ela melhora a disposição, ela melhora a produção de serotonina no organismo, ela diminui a produção de cortisol no organismo, né, que é o hormônio do estresse. Ela melhora a qualidade do sono através dessa dieta, tá? Ou seja, há um equilíbrio que traz muitas coisas boas com essa dieta. Então, ela é maravilhosa. Só um detalhe para quem está nos ouvindo, ela é única, ela é pessoal, ela é uma dieta desenvolvida através da iridologia, né? É uma técnica minha, né? Anos estudando e aperfeiçoando para que ela tivesse uma efetividade. Então, a dieta, só me lembrando, a dieta que é para o Y não é para o X. E não é acompanhamento nutricional, né? Então é diferente. É então, totalmente diferente. Não retira aí a importância dos profissionais dessa área, mas é diferente, né? Essa que é importante a gente deixar assim, é diferente, não é a mesma coisa de uma dieta. Porque até, só para falar um pouquinho mais sobre essa dieta desenvolvida pela íris do olho, não é só a questão do fisiológico,
né? Então, é levada em consideração também a parte psicológica da pessoa, porque às vezes ela come sem ter a necessidade fisiológica, né? Ela come por ansiedade, por A gente come as impulso. emoções, né? Isso a gente tem trabalhado muito já. A gente come as emoções. Às vezes a gente nem se percebe de comer uma barra de chocolate ou a própria necessidade de comer, né? Isso humanamente, a gente está sempre buscando prazeres e a comida é um prazer mais aceitável socialmente e mais fácil acesso. É desafiador, mas para quem gosta de desafios, né? Em 2019 eu vi uma colocação do japonês, quando eu fiz uma pergunta para ele e ele disse assim: Cristiano, se você não controla os impulsos e desejos do estômago, o que maior na vida você quer controlar? Então começa por aí. Então você precisa ter uma disciplina primeiro consigo mesmo, para depois você servir de exemplo para os outros. Tá? Então, e além que o cérebro saudável, ele necessita de um intestino saudável também. Tá? Então, se eu tenho um intestino saudável, o meu cérebro ele vai ser mais saudável também. Então, eu adoro essa comparação, porque a gente diz que as pessoas estão muito enfesadas, né? Claro. Já está dizendo tudo, tá tudo por dentro, assim. O que isso quer dizer? Essa pessoa está com na parede do intestino com parasitas, né, bactérias, fungos, e aí muitas vezes a pessoa ela come um pouco e tem dificuldade de eliminar peso, justamente, claro, tem a parte emocional, sim, mas eu agora estou falando da parte fisiológica, né? Enquanto ela não tratar esses parasitas que estão ali na parede do intestino, ela vai continuar enfesada, ela vai continuar com deficiência de muitos nutrientes no organismo, né? Porque os parasitas estão se alimentando daquele nutriente que era para o próprio corpo. Exatamente. Da pessoa, né? Então tem pessoas assim que são extremamente caprichosas, escovam os dentes e tudo mais, mas elas têm um hálito muito forte. Tá? Por quê? Porque elas estão com o intestino parasitado, então, digamos assim, ela está com muitas bactérias. E é devido à alimentação. Né? A pessoa exagera em comidas ricas em açúcares, carboidratos, enlatados, etc. Né? Então, a pessoa, quando ela tem esse cuidado com o intestino, claro que... Então, a dieta não necessariamente é para emagrecimento, né, Cristiano? Não, ela vai muito mais além. A dieta, ela é para uma recuperação do seu sistema. Porque, assim, se a pessoa quer viver mais e com mais saúde, ela precisa fazer algo diferente. Se ela faz a mesma coisa que todo mundo faz, ela vai ter os mesmos resultados. Então, algo diferente eu tenho que fazer. E aí, esse diferente, ele começa com o emocional. Né? Então, a dieta, ela vai lá no emocional também. Por isso que eu, na consulta, eu converso com a pessoa para conhecer. Né? Por que ela come isso, por que ela não come, por que ela está dessa forma. É uma análise mais profunda. E aí a gente vai organizando a dieta para que ela tenha um resultado efetivo. E tem. Quantas pessoas você atende ao mesmo tempo? Porque eu sei que é dedicado um tempo exclusivo para a pessoa, né? Porque tem todo esse acompanhamento. Quantos pacientes você tem? No máximo 2 pessoas por mês eu atendo. Não mais do que isso, porque necessita de um estudo e de um cuidado. Porque cada pessoa é um serzinho diferente. Né? E o acompanhamento, ele é diário? Ele é diário, eu mando mensagens, eu ligo, né? Peço como a pessoa está, né? Aí muitas vezes a mulher tem esse algo a mais aqui, por uma questão hormonal, né? Então, até os 7 quilos assim, é rapidinho para eliminar.
Mas aí chega no momento, uma questão, no período, por exemplo, antes da menstruação, o sistema ele fica um pouco mais lento, né? Então ali a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade de eliminar peso, mas é uma questão hormonal. Passou esse ciclo, ela volta a eliminar o peso, conforme está prescrito no tratamento, né? Então faz parte, né? Aí falou a mulher, assim, a diferença entre mulheres e homens, qual é para esse tratamento, digamos assim, o que realmente está te mostrando, o que os teus pacientes estão mostrando, qual que é a diferença, o que é mais fácil? Então, porque a mulher, no período menstrual ali, antes, né, às vezes ela fica mais ansiosa, irritadinha, né, aí ela diz, não, eu tô seguindo a dieta, mas daí depois, Cristiano, eu vou te contar um segredo, naqueles dias lá eu comi, eu pequei. Tá tudo certo, né? Então, assim, e a mulher é muito mais emocional que o homem, né? Dentro do que eu aprendi. Então, às vezes, ela não extravasa o que ela deveria largar, né? Se bem que nesse período aí, ela não consegue se controlar tanto, ela realmente solta. Mas é porque tem uma mudança ali fisiológica no corpo dela e às vezes ela nem entende por que ela está agindo daquela maneira, e aí a primeira pessoa que passa na frente dela, talvez essa pessoa seja agraciada para receber, então, alguns elogios, reclamações, etc. Mas faz parte, tá? E o homem, né, ele não tem esse período, ele tem o período, assim, que ele também, essa fase de mais irritação, né? Embora o homem não menstrue, mas ele também passa por isso, tá? Só que é mais rápido, né? Então, não há esse período em que com a mulher é diferente, tá? Então, justamente por uma questão hormonal. Fazendo um adendo e um comentário aqui, tá? É que tem uma história, tem um autor, que agora eu não me lembro o nome dele, mas ele diz assim, que a mulher tem a lunação, então passa pelas fases da lua no período de 28 dias. Então, em 7 dias, a mulher é atingida ali pelo movimento lunar e tal. E os homens passam pelas 4 luas durante o dia. Viu que legal? Então, em 24 horas, né, de 6 em 6 horas, o homem está numa fase da lua. Então, ele tem a fase que ele está mais em recolhimento, aí em análise, daqui a pouco ele está no plantio, está trabalhando, quer trabalhar, e daí tem aquela outra fase que é extravasar. Então, o homem é no dia, por isso que parece mais rápido, e a mulher é no mês, 7 em 7 dias. Eu acredito ter feito uma ótima escolha. De ter vindo homem, nascido homem, né? É maravilhoso ser homem, né? Quase acredito que ser mulher também deve ser maravilhoso, né? Sou feliz. Então isso é muito importante, a pessoa gostar do seu próprio corpo, né? Então, a pessoa às vezes está acima do peso, que ela não é o peso que ela gostaria de estar, mas eu não posso deixar de considerar na dieta a importância da pessoa se amar, da pessoa se gostar. Se olhar na frente do espelho e se admirar, mesmo que ela esteja talvez com um peso acima do que ela gostaria. Porque quando a pessoa ela agradece, o universo dá mais momentos para ela agradecer. Então é importante a gente se gostar, se amar do jeito que a gente é. Então esse é o primeiro passo. Quando a gente se ama, os resultados que a gente deseja, eles aparecem, por incrível que pareça. Então a naturopatia é muito além, muito além, e é uma medicina muito antiga. Só que requer muito estudo, né? Não é em cursos. A gente sabe que dentro da medicina chinesa eu tive curso de apometria, reiki,
formas de trabalhar energia, com posição de mãos, né? Mas eu fiz algumas escolhas, né? Eu quero trabalhar com isso, eu me identifiquei com isso. Tive hipnose na medicina tradicional chinesa? Tive. Tivemos cadeira de como trabalhar regressão, de como reorganizar a mente através da regressão, reprogramar a pessoa, PNL. E, então, assim, eu fiz as minhas escolhas com aquilo que eu me identifiquei. E continuo estudando, me aperfeiçoando para ser um profissional diferenciado. Né? Eu gosto de ir muito além daquilo que a gente hoje tem como verdade. Hoje a gente tem algo como verdade, mas amanhã pode ser que a gente descubra que tem algo que vai mais além, mais profundo. Até porque o ser humano está sempre em evolução, né? Evolução constante. E é isso, né? E aí depois da naturopatia eu fiz pós-graduação também na área de naturopatia clínica, medicina tradicional chinesa, me aprofundando mais ainda do que na formação acadêmica. Tá? E depois também eu comecei a fazer mestrado na área de envelhecimento humano, mas acabei trancando porque naquele momento eu tinha a intenção de dar aula na faculdade. Depois de um tempo eu acabei mudando, não tinha mais esse desejo e acabei largando o mestrado. E sempre estudando, né? Sempre se aperfeiçoando, porque eu gosto de ser um excelente profissional naquilo que eu faço. Além de tudo isso, o karatê, que eu já pratico há 27 anos, e é uma filosofia também que está ligada ao autoconhecimento para um corpo saudável. Então, na verdade, também é uma forma oriental, né? Assim como tu trabalha a medicina tradicional chinesa, que é a base da naturopatia, o próprio karatê é japonês, né? Mas é da estruturação oriental. Então, a cultura do Oriente é uma cultura diferente da nossa aqui. Pois é. A autovalorização que a gente aprende, a autovalorização pessoal, através de todas esse conhecimento oriental. Eu devo ser a pessoa mais importante para mim mesmo. Então, eu me coloco em primeiro lugar e eu estou aonde eu me coloco, entende? Então, eu quero chegar aos 100 anos de idade, o que eu estou fazendo? Primeiro eu tenho que saber aonde eu estou, como eu estou, e daqui a tantos anos, daqui a 5, 10 anos, como que eu quero estar. A partir dessa autoavaliação, eu tomo algumas decisões. Tá? Sabe que às vezes as pessoas nos escutam falando assim, Cristiano, e podem acreditar que a gente seja prepotentes, né? Ou arrogantes, e dizer assim, eu me coloco em primeiro lugar e eu vou fazer tudo para que eu tenha o meu próprio valor e o meu próprio trabalho. Então, às vezes as pessoas, mas vocês falam, vocês trazem isso e os outros, e como que fica? Então, tem todo um embasamento. Primeiro que cada um tem que fazer a sua parte. Né? As informações elas estão aí. Nós temos a internet, que tem muita coisa boa, assim como tem muita coisa que não presta. Então, por isso a pessoa tem que saber selecionar aquilo que ela está pesquisando. Mas para eu poder ser um colaborador melhor, primeiro eu tenho que estar bem. Né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não me fortalecer, como que eu vou ajudar o próximo? Como que eu vou ajudar o outro? Então, eu tenho que ter esse olhar para mim, assim como você tem que ter esse olhar para você. E não é sinônimo de fraqueza, né? Quando a gente pode pedir ajuda. Então, as pessoas que vêm até nós, não quer dizer que a gente também está acima de qualquer pessoa, porque normalmente, como o Cristiano disse, a gente já passou por isso, né? Ao menos eu, né, no meu trabalho, tudo aquilo que eu aplico, ou falo, ou trago, é porque eu já experimentei. Então, assim, quando a gente fala se colocar em primeiro lugar, dizem que eu venho trabalhando nisso comigo e vendo os benefícios e ensinando as outras pessoas, e as outras pessoas vão experimentando se colocar em primeiro lugar, e aí tudo vai fluindo de uma forma mais agradável. Mas eu experimento. Então, quando a gente diz assim, a pessoa
tem que se colocar em primeiro lugar, não, às vezes ela não está conseguindo se colocar em primeiro lugar. E aí é o momento de dizer assim, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma dica, eu preciso de uma orientação. E a gente está aqui justamente para poder fazer este trabalho de orientação, de mostrar caminhos mais fáceis para que a pessoa consiga se colocar em primeiro lugar. Porque muitas vezes, como a gente veio de uma criação de família ou criação cultural do local que a gente nasce, onde a dependência de terceiros é algo comum, a gente sempre está dependendo do Estado, Estado, que eu digo Estado governamental, né? A gente está dependendo do pai e da mãe, a gente está dependendo da namorada, a gente está sempre numa dependência externa. Fazer essa mudança, sair do entendimento que eu não preciso depender e que eu posso olhar primeiro para mim, é um processo, é uma transição. E requer coragem. E requer muita coragem. Então, a gente diz assim, nós estamos à disposição para auxiliar as pessoas que têm a intenção de fazer esse processo de transformação pessoal. E como isso modifica toda uma vida da pessoa. Que, como a gente falou antes, o emocional sempre vai ter uma influência na saúde física. Então, ter esse carinho, esse cuidado, esse amor com o emocional é um fator diferencial. Então, por isso que eu gosto da metodologia oriental, porque ela sempre diz que tem que tratar mente e corpo em equilíbrio. Na base, né? Até no próprio Instagram da academia tem um vídeo da orientação para as crianças, a educação infantil, que é diferente. Eu já achei aquilo o máximo, né? Porque até o 5º ano não se aplica exames, não se faz testes, se permite que tenha horário de sono dentro da escola. Então, tipo assim, é uma estruturação totalmente diferente. Desenvolve o ser humano já com uma consciência de autocuidado. Isso é a importância do sono. Nós estávamos falando aqui hoje, mas quando chegamos, né? Que eu disse, que o meu filho ficou dormindo hoje, né? Atrasou. Mas, poxa, se ele pudesse estudar num horário que o corpo dele se habituasse mais, né? Que aí ele ia captar mais informação. Fala aí. Agora, falando um pouco, de acordo com estudos, isso que o Rio Grande do Sul está tentando aplicar aqui, né, no nosso estado, mas não está indo 100%, tá no caminho. Tá no caminho. Mas as escolas europeias, lá da Europa, qual que é o turno deles? Os Estados Unidos também começa por volta das 9 horas e termina por volta das 3 horas. Eles passam esse período, mais ou menos. Não que nem aqui no Brasil, que a maioria vai às 7h30, e de acordo com a faixa etária, que sai às vezes só de tardezinha às 5h20, ou dependendo da escola, 5h25. Ainda é um estudo. Por exemplo, aqui na Metoc temos o Solano, ensino médio regular, que é só um turno, das 7h40, 11h50, da 1h15, 5h25, e acho que das 7 às 11, que é o turno da noite. Lá em Tapera, onde eu estudo, lá na escola específica, é integral. Ou seja, os alunos vão 7h40 e saem 5h25. Eu acho pesado. Isso é o que o Estado está tentando implementar. Só que está em um processo ainda. Então, Eric, tem que ter cuidado para não pular essa fase do ser criança. Sim. Porque nunca mais vai voltar. Então, às vezes, o sistema acaba sobrecarregando a criança, pulando essa fase que é importante de brincar, da recreação. Nesse momento aí que tu tá falando do teu momento... Agora você tava falando do ensino médio, né? Isso quer dizer, nesse momento nós já estamos numa parte mais técnica. Sim, aqui então, eu tava comparando, né? Também há diferenças, né? Então, tanto nos Estados Unidos, que eu sei, tu já faz a pré-escola, tu já vai fazendo orientações para aquilo que tu quer trabalhar, mas daí depois a faculdade é outra grade curricular lá. É totalmente diferente. Então, realmente, nós temos muito a avançar aqui no Brasil para esse benefício. Mas nós estamos comparando aqui até mais as crianças. Sim, né? aqui, por exemplo... infantil, porque o Brasil confunde muitas coisas, e quando eu disse assim, que a gente coloca a dependência do Estado, uma das coisas está aí. Porque eu quero ter filhos e eu quero trabalhar fora. E aí eu atribuo ao Estado a obrigação de atender o meu filho enquanto eu estou trabalhando. Sim. E aí a escola não está mais para a educação apenas, mas para a assistência.
que é dar a assistência para mim, enquanto eu trabalho, para que aquela estrutura crie o meu filho. Entende? Então, assim, Sim. Culturalmente nós temos um desafio muito grande. Porque a estrutura, a base da criança, a escola deveria ser um ambiente para você receber conhecimento. E não conhecimento e essa diversidade, interação, tudo bem, mas ela tem que ser estruturada para isso. Não das 7h15 ao meio-dia com conteúdo e a criança tá ali. Sim, cadê e a voltando brincadeira, agora, né? agora trazendo um pouco para a educação infantil, falando do município, o estado é um pouquinho diferente de novo, né? Eles vão o dia inteiro, normalmente os pequenos, mais um turno pedagógico, mas daí óbvio, aqui acho que a Silvia até tinha visto no meu computador, tinha uns desenhos, tudo, né? Como daí fazendo magistério, tô focando em educação infantil também. É o brincar que se aprende. Às vezes tô com um trabalho agora de artes, forma dinâmica, brincadeiras. É assim que a criança aprende. Na escola, normalmente tem o tempo integral para os pequenos, no município, agora falando não me toque. Vão 7h30, sai 5h20. Ali, num turno é o pedagógico e a outra tarde é recreação, ou manhã, depende do turno pedagógico. E normalmente, 11h30, 1h30, as 2 é o soninho. Eles almoçam na escola e essa é a parte que eles ali brincam, aprendem. Também é uma forma mais de brincar aprendendo, mas é uma forma mais leve. Não é que nem, por exemplo, o ensino médio, de manhã, tarde, conteúdo. Cansa também. Experiência própria também na sexta-feira. Isso! Às vezes eu sou assim. Gratidão, Eric, pela tua contribuição. Meu Deus, fui indo falando, já é quase o horário. E nós vamos chegando ao fim, quase, né? Pois é, eu acho que hoje deveria ter sido 2 horas, porque eu ainda queria falar sobre o magnetismo, né, sobre a importância da meditação, mas enfim, passou o tempo, a gente deixa para a próxima, quem sabe na próxima o assunto específico seja magnetismo e meditação. Você que dominou aí a informação com uma pergunta, que era justamente o objetivo trazer, porque às vezes a gente pensa que está sendo repetitivo, mas a gente precisa trazer essa informação para as pessoas, porque conforme a gente vai falando, a gente vai agregando esse conhecimento, as pessoas ficam com mais clareza sobre o que a gente faz, né, Alexandre? Exatamente. Porque às vezes as pessoas têm dúvida, ou aquilo que vocês fazem, não, peraí, nós temos o Instituto SIAME, onde é um grupo de profissionais, trabalhamos com as práticas integrativas, com a medicina integrativa, que é a parte fisiológica que o Cristiano atende. Eu trabalho mais a parte da psicologia positiva, então a parte mais mental. E inclusive para trazer nosso diferencial. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, né? O que é ser terapeuta, o que é ser um naturopata, entende? São áreas diferentes, né? Com especialização diferente, o que nos torna profissionais diferentes, né? Então, é só para trazer essa clareza para as pessoas, né? Que o Instituto SIAME é um local onde ocorrem, então, os nossos tratamentos, e a gente sabe que é novidade no nossa região, porém, essa medicina, ela é muito antiga e ela é muito eficaz, né? E aí tem o nosso trabalho, né, que eu amo, que é o magnetismo, e já venho praticando há muito tempo também, e devido a essa informação que a gente utiliza, né, eu faz muito tempo que não sei o que é adoecer, muito tempo, e acredito que você também, né? Então, graças ao universo, graças a Deus, que os nossos ancestrais desenvolveram essas técnicas e a gente teve a oportunidade de estudar e colocar a prova com nós mesmos. Então, assim, por que eu não adoeço? Porque eu tenho um estilo de vida adequado para o meu corpo e para os meus desejos, né? Então, eu amo realmente a medicina tradicional chinesa, a naturopatia, e se eu morresse amanhã, eu tivesse que nascer semana que vem, e Deus perguntasse o que você quer fazer na próxima vida, a mesma coisa que eu faço hoje, porque eu me identifico
e a minha alma se alegra com o que eu faço hoje. Gratidão. Vamos se alegrar então para esse dia, para mais esse momento e até o próximo programa Tríade Corpo, Mente e Espírito.